Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o lançamento da nossa segunda turma do Endo Esporte. Hoje vou chamar o meu parceirão aqui, o grande Roberto Zaguri, para interagir comigo essa noite e vamos falar sobre atividade física no emagrecimento, qual o papel do exercício para a promoção do emagrecimento. Então deixa eu chamar aqui o meu parceirão para a gente não perder tempo. Vamos lá. Vamos esperar o Beto entrar. E enquanto isso, vamos ver quem está aqui já iniciando. Pô, o Beto é rápido no gatilho, já entrou. Muito bem, Beto. Não me deixou Tudo no bom. vácuo aqui nem por um segundo. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Ia começar a interagir com a galera aqui, mas você já entrou. Vamos Ah, dar uma boa mas noite aqui vamos para dar a um. galera. Vamos lá. Isso. E aqui, Paty Mota, residente maravilhosa do IED. Oi, Paty. Sempre prestigiando a gente. né? Ana Lúcia Vilela, olha aí, ó. Nem seguia ela. Geriatra da minha mãe, a pessoa mais importante do universo, tá nessa live aqui. Tá vendo? Flávia Tarabini, uma ginecologista obstetra que super saca de exercício. Tem Rapaz, não Rendel, que é podemos falar nutricionista. bobagem, não. É, Ah, vamos lá. é? Rendel, que é nutricionista lá em Natal, os pais dele são meus pacientes. Ana Caroline, Rosângela, tem Aí, a uma Priscila, galera de né? peso aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sobrinho, futuro. Uma galera de peso aí. Beto, É isso aí. na outra live, a sua transmissão cortou um pouquinho. Tá? Tá. Cortou um pouquinho. Tenta colocar no Wi-Fi, eu acho que melhora. Que agora também deu Essa uma outra vez eu tava picadazinha. no. E aí ficou ruim. E tá chovendo aqui no Rio, tá chovendo, né? Ah, entendi. Se picar, você segue daí, tá? Aí, ó. Tá, beleza. Tá dando uma Muita picadazinha de gente leve, boa. mas É, vamos Lara lá. Ribeiro, tudo bom, Flávia, Lara? Tarabini. É, a Flavinha que eu falei. Legal. Beleza. Vamos começar a trabalhar? O papo tá bom, mas vamos trabalhar Simbora. porque o Hoje nosso você é o objetivo. host. Hoje você é o host. Isso. Hoje eu sou aqui só para ouvir, só para desfrutar, igual quem tá em casa. Deixa eu só. Ela falou que eu tô travando um pouquinho. Foi mal, galera. Ó, mandar um beijo pra Julinha Calmon também, que é nossa colega lá do IED também. Beleza. Pessoal, só lembrando aqui, por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje para prover conteúdo, em primeiro lugar, conteúdo de qualidade. A gente vai falar sobre o papel do exercício no emagrecimento, no tratamento do excesso de peso, como queiram. Um tema super pertinente, super importante no dia a dia de endocrinologistas, nutrólogos, médicos do esporte, cardiologistas, profissionais de educação física, nutris, etc. Um tema super importante. E, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente está aqui também para lembrar a todos que a gente está se aproximando cada vez mais do lançamento da segunda turma do Endo Esporte. Dia 28 de setembro, a gente abre o carrinho para as inscrições na nossa segunda turma desse curso, né? Na verdade, é uma metodologia de formação em endocrinologia esportiva. Você que tem interesse em atuar nessa área e está um pouco inseguro ainda, ao final do Endoesporte você vai sair totalmente confiante, capaz de praticar boa medicina, trabalhar de forma ética, que é a nossa proposta. A gente não vai ensinar ninguém a passar bomba, ninguém a passar chip. A gente só trabalha com o que pode ser feito, com coisas evidence-based. E esse curso é fruto de 10 anos de atuação nessa área que eu e o Yuri temos. Né? Ó, a Nath, nossa aluna, não dá para chamar a Natasha de aluna, já detonou o Endoesporte. Obrigado, Natasha. Está dizendo que o curso é excelente. Super Rafael recomendo. também, nosso aluno, acabou de entrar. Vários alunos aí. Muito bem. Exato. Então, a ideia é que você saia do Endoesporte com domínio do tema. O Endoesporte ele tem várias entregas. Uma delas é o acesso a nós dois. Vocês têm um exclusivo de tira dúvidas. A gente costuma até pegar o telefone e ligar para os alunos quando a pessoa manda uma dúvida, às vezes por e-mail. A gente gosta de se aproximar das pessoas, né? Se você tem interesse, a gente vai falar isso de novo no finalzinho, né?
você entra lá no nosso site, www.endoesporte.com.br. Esse link está na minha bio, está na bio do Yuri. Lá você preenche um de interesse. Você se mostra interessado no curso para a gente. Você não assume nenhum compromisso quando você faz isso. Mas isso garante que você não vai perder a pequena, a janela de inscrição. Só 2 turmas por ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Muito bem, então vamos ao trabalho. O Yuri, a gente elaborou aqui um roteirinho, mas, gente, eu adoraria não seguir o roteiro que ele me mandou, muito mais pelas perguntas de vocês, com certeza vai ser muito mais legal, mais interessante, então mandem a perguntinha, usem esse espacinho aqui embaixo, adicionem um comentário, usem sem pena, né? Mandem perguntas, mandem saia justa, não sou eu que vou responder hoje mesmo, é o Yuri, ele que se vire com as perguntas. E façam um favor também, tem um aviãozinho aqui, uma gaivotinha aqui, ó. Joga essa gaivotinha, joga essa live para um amigo seu que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Então vamos lá, Yuri. Segundo Einstein, curiosidade é melhor do que conhecimento. Então, a pergunta bem feita, já que todas as respostas estão na internet, né, o que não está na internet são as perguntas. Então, a pergunta é extremamente importante. Vamos lá. Eu não conhecia essa não, maravilhosa a frase, adorei. Muito bem, então eu acho que começar, né, a gente está aqui para falar sobre o papel do exercício físico no processo de transformação, que a gente pode otimizar esse processo, lançar mão de criar uma resposta mais positiva no nosso paciente, sem fazer bobagem, né? Sempre é o nosso mote. Então, antes disso, antes de falar de peso, como é que o exercício faz a balança diminuir o número ali, né? Eu queria saber quais são os impactos do exercício físico para a saúde como um todo, né? Deixando a parte de peso, de balança, a gente não pode perder isso de foco, porque o exercício traz inúmeros benefícios para a saúde como um todo. Dá para começar por aí, para a galera se ambientar? Beto, bem rapidinho, porque são muitos temas para a gente discutir hoje, mas você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu não conheço nenhuma intervenção na medicina que promova simultaneamente tantos benefícios. Redução de mortalidade, redução de AVC, redução de infarto, redução de obesidade, redução de depressão, redução de câncer, melhora do sistema imunológico, diminuição de fraturas, melhora da altura. Se você manda uma criança fazer exercício, o irmão dela não faz, essa criança que faz cresce mais do que o irmão. Então, eu, sinceramente, desconheço uma intervenção que seja tão benéfica em tantos aspectos, simultaneamente, quanto a atividade física. Então, independente se o seu paciente diz, olha, eu estou fazendo exercício, não estou perdendo peso. Cara, continue. Para a sua vida, isso é imprescindível. Você precisa continuar. Agora, aqui no Nordeste, a gente tem um ditado que diz que o que dinheiro e surra não resolver é porque foi pouco. Então, se não está perdendo peso, então vamos organizar esse negócio, que a gente não vai dar spoiler, mas a gente vai falar mais à frente. Muito bom, muito bom. E então, quer dizer, eu vou citar aqui, vou assinar embaixo do que você disse. Sei que tem um ponto mais à frente que a gente até discorda. E vai ser bom isso, discordâncias são saudáveis, são salutares, né? Ainda mais na área da saúde. Mas eu vou assinar embaixo disso que você disse, trazendo uma frase que eu cito muito em aula, que é uma frase de um treinador USA de endurance, nome que é inesquecível, Jack Daniels, é o mesmo nome daquela bebida, daquele whisky lá do Kentucky, né? E o Jack Daniels, ele diz o seguinte, que o exercício físico, ele tem benefícios inimagináveis para a sua saúde. Mas se você está precisando dele para é melhor dar uma olhada no seu prato de comida, né? Então a gente vai mais sobre isso à frente, mas benefícios inimagináveis para a sua saúde. Benefícios que a gente não conecta, né, com o exercício. Por exemplo, quando a gente fala de bíceps na academia, vocês sabiam, galera, que a gente vai modificar a composição da nossa funcional? Olha que doideira, você está malhando bíceps, tem nada a ver com o intestino, mas a composição das bactérias do intestino, tanto quantidade quanto qualidade, vai se alterar. Outra coisa, quando você faz exercício, você diminui, por exemplo, a incidência de câncer de mama. Vamos supor que você está malhando glúteo, tem nada a ver com a mama, mas diminui a incidência de câncer de mama, diminui a mortalidade por câncer de
O exercício diminui a incidência de Alzheimer, por exemplo. Então, benefício do óbvio, né? Além de melhorar a pressão, colesterol Isso, e glicose, perfeito. né? Como é que funciona isso, Yuri? Como é que o músculo Boa, danadinho consegue melhorar o cérebro, o intestino? Me fala um pouquinho disso. boa. Dr. Josivan, outra frase. Renda disse que eu estou cheio de frase impactante, né? Mas tem outra frase do Dr. Josivan que Dr. Josivan é um pouco entusiasta. Dê aí uma moderada, ele é entusiasta com a endocrinologia. Ele diz que a medicina é uma sub-área da endocrinologia, né? Ele é bem ufanista, né? Então ele fala que, por exemplo, o músculo, nesse conceito, se encaixa como uma glândula endócrina. Veja, se o conceito de glândula endócrina é uma coisa que fabrica uma substância que vai atuar em outro canto quando cai na corrente sanguínea, o músculo se encaixa nesse conceito. E ele produz uma série de substâncias que vão melhorar o funcionamento do organismo como um todo. A gente chama essas substâncias de miocinas. Então, ele legisla em causa própria. Ele diz assim, pô, se Beto está malhando bíceps e está nessa brincadeira de subir o peso a cada treino, eu preciso melhorar, porque no próximo round eu tenho que voltar mais forte. Então, ele vai promover uma melhora do gasto dos nutrientes como um todo, uma melhora da vascularização, uma otimização do rendimento energético, a degradação ali de possíveis placas, possíveis tecido adiposo, triglicerídeo, coisas que, porventura, possam ser usados como fonte de energia. Ele vai promover a síntese de genes do bem através dessas biocinas, aí são inúmeras, irisina, adiponectina, você tem uma série de vias que são ativadas, via da mTOR, PGC1-alfa, tem uma série de vias que são benéficas, MAP-quinase, que são ativadas e vão transcrever genes do bem, legislando em causa própria para você ficar mais forte, e essa adaptação vai evitar essas doenças crônicas degenerativas que a gente citou, todas aí que eu citei, você citou. Então, é através desse link, dessas miocinas, que a economia do organismo fica melhor. Eu brinco com os pacientes, eu digo, cara, se você aguenta uma maratona, você aguenta um round numa UTI, se for necessário. Porque você fisicamente vai se submeter a um estresse numa UTI. Assim como uma maratona te submete a um estresse. Só que os mais adaptados do ponto de vista cardiológico vão suportar mais. É por isso que reduz mortalidade. Porque você é um cara mais competente do ponto de vista orgânico. Então, esse é o pulo do gato. Entendi. Se eu tivesse, você citou várias miocinas aí, né? Esse nome eu acho incrível, né? Miocinas. É como se fossem citocinas musculares, daí o nome miocinas, né? A gente, há uns anos atrás, quando da descoberta da irisina, isso rendeu até um prêmio incrível dentro da Sociedade Brasileira na Americana de Diabetes, perdão, para a pessoa que descobriu isso aí, né? Bruce Spiegelman. E a gente acreditou naquela época que a gente entraria em miméticos, ou seja, a gente passaria a ter medicamentos que seriam versões sintéticas de uma ou mais de uma dessas miocinas, dessas substâncias que são secretadas pelo exercício, pelo músculo esquelético em resposta ao exercício, e a gente teria isso em pílula ou injetável, e isso chegou até a ser desenvolvido, algumas estão em desenvolvimento. Então, o que você acha sobre isso? Você acha que a gente vai chegar em um momento que a gente vai poder realmente prescrever no consultório uma terapia exercício mimético? Vale lembrar, gente, que obviamente que nunca nenhuma terapia exercício mimética vai ser igual, vai ser equivalente ao exercício. O exercício físico, ele é imbatível, né? Ele vai estimular uma pletora muito grande de substâncias, né? Então não adianta Isso. você desenvolver uma ou duas no laboratório e achar que vai resolver. Mas que seria um grande para a medicina, você principalmente para pessoas que não podem, precisam se exercitar, mas não podem, não conseguem. Queria ouvir tua Beto, opinião sobre isso. Beto, eu diria que sim. Vou puxar a brasa aqui para o endoesporte. Você deu uma aula lá no endoesporte sobre o bimagrumab, sobre o inibidor de biostatina, que o estudo está em fase 2, mas a gente já se adiantou lá no endoesporte, e você viu que os resultados são fantásticos ali, com a intervenção em uma coisa que é deletéria, mio é músculo, estase é paralisar. Então, o bimagrumab paralisa o cara que paralisa a síntese muscular, então promove síntese muscular. E você está tendo resultados bons. Vamos ver se vai, na fase 3, confirmar.
Os estudos com SARMs também pararam na fase 2. Na fase 3 não mostrou resultado, então o FDA não aprovou o SARM. E eles são banidos no Brasil hoje. Então, é uma possibilidade, sim. Agora, como diz mais uma vez o Dr. Josivan, isso é um estudo que tem futuro, mas não tem presente. Né? Isso aí tem futuro, mas não tem presente. Então, no momento, nada se compara à atividade física, porque tem interleucina 10, interleucina 15, irisina, MAP-quinase, PGC1-alfa, adiponectina, apelina. Então, é incomparável. Não tem como esse pool ser mimetizado de forma semelhante. Eu acho que vai ser impossível mimetizar todos os benefícios. Mas eu diria que, pontualmente, sim. Tem futuro, mas não tem presente. Muito boa essa frase. A Cris Ferrari, nossa colega endocrinologista da Bahia, eu me esqueci sua semana, que acho que é. Ela mandou que seria um sonho se a gente tivesse. Eu quero perguntas de vocês. Estou chateado que ninguém está mandando pergunta. Manda aí, galera. Pergunta tola no Endoesporte. O Endel. colega aqui, o Wendel Dantas, falou que em específica resistida, né? Puxar ferro, né? Perfeito, Grazi, perfeito. Grazi Isso a mandando gente vai beijo pra chegar gente. aqui na live, né, Beto? Tem o momento da gente. Vamos chegar. Isso. Vamos Aí, chegar. ó, Boa, Vitória da Endel. Conquista, cidade da Cris. Boa. Vamos lá. Vamos agora aqui passar para um capítulo que eu acho também super importante. A gente precisa discutir sobre o envelhecimento. A nossa população mundial e do Brasil está em processo de envelhecimento, né? A gente tem cada vez um número maior de nonagenários, centenários, né? E não só a população está envelhecendo, como o músculo esquelético está envelhecendo. Então, eu queria saber, Yuri, um pouquinho sobre isso. O que acontece durante o processo de lá dentro do nosso músculo? Boa. Veja, e eu sempre comparo, eu até usei essa analogia na nossa aula do endoesporte. Eu sempre uso essa analogia. Você tem que poupar músculo como você poupa dinheiro. Porque faz muito mais sentido você trabalhar muito enquanto é jovem, porque sua capacidade laboral diminui na terceira idade e usufruir desse benefício lá na frente. Com o músculo é a mesma coisa. A sua capacidade de sintetizar músculo é muito maior na juventude, é óbvio isso. E com o passar do tempo, você perde muito mais força, guardem essa informação, a força se perde muito mais do que a massa muscular em si, e porque você perde muito a fibra do tipo 2, que é a fibra de força, a fibra do tipo 1 meio que se mantém, cai também, mas se mantém mais, a proporção de fibra do tipo 1 aumenta com o envelhecimento, tanto que você vê velhinho fazendo maratona, mas você não vê velhinho fazendo prova de 100 metros rasos, né? Um exemplo clássico disso. Então, a fibra do tipo 2 vai caindo, você vai perdendo força, a sua capacidade de sintetizar músculo diminui, a sua capacidade de absorver proteína diminui, porém, se você junta uma boa massa muscular na juventude, na velhice você não degrada tão rápido. Você perde força, mas você não degrada tanto o músculo. Então faz sentido juntar e usufruir esse benefício na terceira idade, porque a gente sabe que tem o processo do envelhecimento que gera inflamação, que gera obesidade, que alguns chamam de aging, inflammation, que é aquela inflamação decorrente do envelhecimento, e a gente sabe que a inflamação degrada músculo, assim como a obesidade gera inflamação, e ao ter obesidade e inflamação perde músculo e você engorda mais, vira um ciclo vicioso. Então faz sentido juntar isso na juventude e preservar isso na terceira idade, mantendo um certo nível de atividade física, mas vai ser muito mais difícil fazer o contrário. Você tentar fazer a sua fortuna com 70 anos em relação ao músculo vai ser praticamente impossível. E nem que empurre anabolizante no cara, como a turma tem feito aí com chip, com soro, com tudo que tem direito, mesmo assim não vai conseguir. Tá? Então, fica a mensagem aí para todos nós, para fazer a poupança de músculo na juventude, vai te proteger contra o excesso de adiposidade no futuro. Show. Já já eu vou em duas perguntas aqui que eu preciso trazer, né, da Lilian Albuquerque, nossa colega endocrinologista Nossa maravilhosa, e do aluna professor também, nossa aluna. nossa aluna também. Não dá para falar de aluna com ela, né? Ela já sabe tudo. Beleza. Deixa eu dar uma palhinha aí antes de passar a pergunta da galera. Sobre envelhecimento muscular, né? Eu acho que tem dois pontos que eu queria trazer para a nossa discussão, que são o envelhecimento e o envelhecimento muscular não é diferente, causam
são uma causa de resistência anabólica. O que é isso, minha gente? Resistência anabólica significa que o músculo se tornou resistente a todos os estímulos anabólicos que nós temos. Então, os hormônios endógenos anabolizantes, testosterona, insulina, que normalmente exercem um efeito ali fácil, vamos dizer assim, no músculo, com o envelhecimento há uma resistência. Você precisa de níveis mais elevados de insulina e de androgênios para conseguir anabolizar o músculo. Os estímulos nutricionais funcionam pior no envelhecimento. Os estímulos de treino, o treino de resistência, um dos estímulos anabolizantes externos mais importantes que nós temos. Então, tudo isso funciona pior com o envelhecimento por conta dessa tal, né, resistência anabólica. Beleza? Outra coisa... Diga, Pedro, pode falar. E outra coisinha aqui, antes da gente ir para as perguntas aqui, uma das características do envelhecimento muscular é um aumento na quantidade de músculo, de gordura, que existe entre as fibras musculares, entremeando as fibras musculares, que é o que a gente chama de IMAT, Intermuscular Adipose Tissue, tecido adiposo intermuscular. Existe o tecido adiposo intramuscular, que é dentro do músculo, que já é conhecido há mais tempo, e existe esse intermuscular, entre as fibras, que é um tecido que a gente sabe hoje extremamente secretivo. Ele é dotado de uma capacidade, um maquinário celular que permite uma alta taxa de produção de citocinas inflamatórias, e isso vai perpetuar ali esse processo de inflammaging, né, de inflamação, e vai perpetuar também essa resistência anabólica que vem com o envelhecimento. O mesmo princípio da esteatose hepática, né? Exatamente. O mesmo princípio da esteatose hepática, aí você gera... A gente tem até aula sobre isso também no endoesporte, né? Aquelas estruturas em formas de coroa, né? E você começa a ter macrófagos atuando no tecido adiposo e formam uma espécie de capa no adipócito, e aquilo é um marcador que a atividade inflamatória daquele tecido está no ponto máximo. Então, entra dentro desse conceito de IMAT, né? Da gordura dentro dos tecidos. Lília falou aqui, em geral, os benefícios dos exercícios físicos são alcançados por quanto tempo? A gente estava no roteirinho, mas vamos adiantar para prestigiar a pergunta dela. Lília, eu separaria em 3 fases, tá? Sempre que você inicia uma atividade, fisiologicamente você tem um ganho muito rápido por causa do recrutamento das unidades motoras. Então, é um benefício, digamos, neurológico. Então, naqueles primeiros 3 meses de academia, o sujeito pensa que vai aumentar peso a cada treino. Mas ali pelo 3º, 4º mês, ele vê que a vida não é tão fácil quanto ele imaginava. Aí ele começa ali a ter um certo platô que vai durar em torno de 50 semanas, que seria a segunda fase, onde ele tem um ganho por hipertrofia. A gente tem 2 tipos de hipertrofia, a hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar. Um exemplo disso seria a atuação, por exemplo, do GH endógeno, que retém muita água e promove esse aumento do sarcoplasma, promove o aumento de massa magra, mas não ganha tanta força assim. Mas a associação com a secreção da testosterona endógena vai aumentar a síntese de miofibrilas. Aí sim vai aumentar a força, ambos gerando hipertrofia. Ali por volta de 50 semanas você vai ter um platô e você entra numa 3ª fase, que seria a hiperplasia, que é ou a divisão de fibras já existentes, criando uma nova célula, lembrando que a fibra muscular é um sincício, é uma célula com múltiplos núcleos, guardem esse conceito. E você pode ter novas fibras através do recrutamento das chamadas células satélites. Então, respondendo a pergunta de Lília, e esse problema, essa questão da hiperplasia, ele é crônico, vai demorar anos, décadas. É o que você vê, os grandes atletas, eles são lapidados, em média, após 10 anos ali de treinamento contínuo, não é uma coisa da noite para o dia, tá? O que mais? Tinha outra pergunta, não tinha, Beto? Tem aqui do professor Marcos Fortes, que é um profissional de educação física dos mais competentes do Brasil, e que eu tenho a felicidade dele atuar na mesma cidade que eu. Ele é um dos pesquisadores da Escola de Educação Física do Exército Brasileiro, e o Marquinhos está perguntando quando ele me chama de Beto. Significa que eu posso me considerar amigo do professor Marcos. Então ele está dizendo, fale um pouco sobre os bons e maus respondedores ao treino de musculação. Professor, eu vou me conceder aqui a liberdade de falar
sobre bons e maus respondedores ao exercício físico como um todo, que eu acho que é um tema muito importante. Você levantou uma bola para a gente aqui. Então, pessoal, o exercício físico, assim como qualquer outra estratégia terapêutica, por exemplo, com os medicamentos, e maus respondedores. Existem pessoas que vão brilhar fazendo exercício e tem pessoas que não vão brilhar. E segredo aqui entre nós, tá? Não conta para ninguém. Existem pessoas, é um percentual pequeno, mas existem pessoas que fazem exercício adequadamente e pioram do ponto de vista metabólico. Então, os níveis de insulina se elevam, reflexo de uma maior resistência à insulina, ao invés de menor, né, que o exercício em geral trata a resistência à insulina, mas existem maus respondedores, os níveis de triglicérides às vezes aumentam diante de um exercício bem feito, o HDL abaixa, a pressão arterial se eleva. Isso existe, isso é clássico, né? E peso também, né, Beto? O estudo MET1, que a gente até botou no nosso roteiro, em um ano tem paciente que ganhou peso. Principalmente as mulheres, se empataram, outras ganharam. Existem maus respondedores em todos os aspectos, que é uma miríade de fatores, é um caleidoscópio que tem que trabalhar em conjunto. Né? Exato. Isso. Voltou aqui, eu tinha travado. E então, assim, a nossa sorte é que esse percentual de maus respondedores é um percentual muito pequeno. E como é que eu sei, Zaguri, como é que você sabe que eles foram maus respondedores, mas estavam fazendo exercício adequadamente? Porque o VO2 aumenta. Então, como o VO2 está aumentando, ou seja, está subindo, né, significa que o treino está sendo bem feito. Então, apesar de um treino bem feito, denunciado por um aumento de VO2, algumas pessoas respondem com piora nos parâmetros metabólicos, todos eles. Obrigado pela pergunta, professor. Vamos seguir o nosso roteiro. Isso. Aí depois só para fechar as perguntas, só rapidinho, ele falou, porque está dentro do que foi dito já, ele disse que tem campeonatos Masters em distâncias curtas, 100, 200 metros, para idosos, mas são bem restritos. Obrigado pelo comentário. Quanto mais massa muscular, mais aumento do metabolismo, mais fácil perder peso. Rendel falou, perfeito. Cris falou, na faixa dos 40 aos 50 na mulher, a gente vê ganho de força, evolução de peso nos treinos, mais difícil ver ganho de massa magra. Esse ganho de força já é suficiente para melhorar a perda de peso, muito bom. Deixa eu falar um negócio aí. Você falou um pouco sobre isso, Cris, pelo comentário, né? Isso é super importante. Eu acho que quanto maior a faixa etária, vai ser cada vez mais difícil, obviamente, produzir ganho em termos de composição corporal. Isso. Por isso que no idoso, a gente tem que focar em ganhos de funcionalidade com o treino. A gente tem que incutir isso na cabeça do paciente para ele não achar que aos 80, 70, ele vai treinando e ganhar 10 quilos de massa muscular. Não vai, né? Mas ele vai ganhar muita saúde e muita funcionalidade. É isso que a Cris está falando para a gente aqui. Isso já partindo dos 40, 50 anos, e em especial na mulher, ela está destacando aqui. Silmara também falou aqui qual é a conduta para resolver a resistência anabólica no envelhecimento. Bem, eu diria, Silmara, que por exemplo, você tem que fornecer um pouquinho mais de proteína para o idoso. Não adianta fornecer a mesma coisa que você fornece com o jovem, porque a absorção dele é pior. Tem que respeitar isso. No esporte a gente tem aula de como fazer essa reposição. E a gente vai pincelar no evento de abertura da segunda turma, que eu vou falar sobre os suplementos classe A do Australian Institute of Sports, né, que são os que têm melhor evidência. Então você tem que melhorar esse aporte de proteínas e você tem que ter uma programação equilibrada de atividade física, onde a gente pode usar o exercício como remédio em relação à dose também. Então, uma dose maior pode resolver a resistência anabólica, mas não é garantido, como o Beto falou, porque os processos estão muito restritos. Mas eu diria que é fazer o que você já faz e tentar aumentar a dose. Né? Você teria alguma coisa a acrescentar, Beto, aí? Vamos seguir aqui, então, o nosso roteiro. Eu vou chegar agora, gente. O Yuri me mandou aqui um roteiro que tem 11 itens. Essa pergunta agora, a meu ver, é a mais legal. E eu tô louco para ver o que o Yuri vai falar. Yuri, existe o que o povo chama, o que a gente chama de memória muscular? Isso aí existe? Ou isso é uma balela, um mito? Vamos lá. A gente já está aí com meia hora de live. Vou ser bem objetivo. A resposta é sim. Existe uma memória muscular. E essa memória muscular não é memória motora. Se você aprendeu a andar de bicicleta, isso é uma memória neurológica, uma memória motora.
A memória muscular que eu me refiro é uma memória celular. É uma resposta otimizada da fibra a um reestímulo. Então, você tem que ter feito alguma programação anterior para poder criar essa memória. Então, como seria essa resposta? Você tem uma memória celular, que é advinda do recrutamento de células satélites. Imagine, eu já falei do conceito do sincício, a fibra muscular é um sincício, é uma célula que tem múltiplos núcleos. Então, imagine um anel onde você vai incrustando mais diamantes nesse anel. Quanto mais núcleos você tem derivados do recrutamento dessas células satélites, maior o seu potencial de síntese proteica. Então, se eu tenho 10 núcleos, eu tenho uma síntese proteica. Se eu tenho 15, eu tenho uma síntese proteica melhor. Então, após um período de inatividade, a fibra tende a reduzir seu volume, isso é normal, a atrofia pelo desuso. Só que quando eu tenho 15 núcleos em vez de 10, num segundo momento onde eu reutilizo essa fibra, a resposta dela é muito mais rápida. Então, essa é uma memória celular, que é advinda do recrutamento de células satélites, e você tem uma memória genética, ou melhor, epigenética, que se daria pelo fenômeno de metilação. A metilação é um processo onde você enovela o DNA, você fecha o DNA, você blinda, você impede que as regiões de transcrição genética sejam acessadas e o gene seja transcrito. Quando eu faço exercício, eu abro o DNA, eu faço um processo de hipometilação. Então, a inflamação, a idade, a doença, a paralisia, gera uma hipermetilação. Então, o DNA hipometilado, decorrente de atividade física, de um cara desinflamado, de uma saúde perfeita, da ausência de comorbidades, ele vai entregar uma memória muscular do tipo epigenética, que se comporta da mesma forma. Você adquiriu a memória, parou o tempo do exercício, ele atrofiou por desuso. Ao reiniciar, ele volta muito mais fácil, porque as áreas de promoção e transcrição genética estão muito mais acessíveis. Elas estão hipometiladas, elas estão expostas. Beleza, Beto? Boa, boa. Essa explicação é difícil, acho que você conseguiu simplificar para a gente. Maravilhoso. E agora, vamos lá, né? A gente enrolou, circundamos a pergunta tema dessa live, né? E eu vou te perguntar, você vai ter que responder para a galera aí. O que você acha, Yuri? Qual é a sua opinião? O exercício físico enquanto estratégia para perda de peso, funciona, não funciona? Dá uma palhinha sobre isso aí. Beto, vamos lá. Veja, vocês têm alguma dúvida que tem que prescrever exercício para quem está acima do peso? Eu acho que ninguém tem essa dúvida. Então, você, em primeiro lugar, tem que partir desse princípio. Tem que prescrever, tá? Independente de quanto vai perder, ou se vai perder, ou se, como no estudo MET1, a turma ganhou peso. Tem que prescrever, tá? Mas vamos lá. Ele tem outros benefícios que vão além da perda de peso, não tem dúvida que tem que prescrever. Agora vamos, como você gosta de falar, Beto, vamos ficar todo mundo na mesma página do livro aqui. Se eu prender alguém numa sala só com água, esse cara vai perder peso? E não tiver acesso à comida durante 30 dias, o que é que vocês acham? Boa pergunta. Ele vai perder peso sem comida, só com água? Isso é física, não tem como. Ele vai perder peso. Olha aquele filme do Pi. Olha aquele filme lá da Netflix que vai descendo no elevador a comida lá. A turma, quando fica com restrição de acesso à comida, ele emagrece, não tem como. Porque é física isso. Você tem que ter um fluxo entrando e um fluxo saindo. Então, quando eu desequilibro esse fluxo, eu promovo anabolismo ou catabolismo, tá? Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que vai determinar o sucesso em relação à perda de peso é esse equilíbrio. E quais são os 4 principais fatores que regem esse equilíbrio? O exercício é o que menos influencia, veja só. A taxa metabólica basal é disparado o que mais influencia. Depois tem uma entidade, Beto, que não é muito falada, não é muito conhecida, que se chama termogênese não derivada da atividade física, que é uma sigla em inglês chamada NEAT. Então, essa termogênese é tudo que você faz menos em relação à atividade física, menos aquilo que você botou um tênis e se programou para fazer. É a caminhada que não está preparada, é tudo em relação ao movimento que não foi programado e desenhado como atividade física numa academia. Os outros fatores são a termogênese derivada do alimento físico, do alimento, né? Termogênese decorrente da digestão. Efeito térmico do alimento. Efeito térmico do alimento. E, por último, o próprio exercício físico. Só que o exercício é o que tem menos impacto. Então, o que acontece na prática quando você inicia uma atividade física? Você fica mais preguiçoso e você come mais.
Os mesmos centros neuroendócrinos que cuidam do movimento e cuidam do apetite, eles vão tratar de te defender da inanição. Então, você tem mais fome e você se mexe menos. Então, é por isso da dificuldade de o exercício promover perda de peso, porque você fica empatando, você tende a ficar empatando. Então, como eu disse antes, o que dinheiro e surra não resolveu porque foi pouco. Se você fizer 420 minutos de exercício por semana, aí a literatura diz que você pode perder entre 5 e 7 quilos depois de um período de 6 meses. Mas olha a pancada. 1 hora por dia, de domingo a domingo. Aí o que é que o paciente vai dizer depois de 6 meses? Doutor, eu fiz aquilo que você mandou, mas eu perdi menos de 1 quilo por mês, doutor. Eu cumpri rigorosamente, pode haver ali uma desproporção entre a percepção do esforço e o resultado do cara. Se ele fizer entre 225 minutos e 150 minutos, ele vai perder 2 quilos em 6 meses, mas doutor, não serve para nada esse negócio de exercício. Percebe? Então, na prática, o que acontece é isso. Você tem que dar uma pancada muito grande para o exercício por si só conseguir fazer perder peso, que foi o que o estudo Little, publicado no New England, um estudo clássico em idosos, ele mostrou que tem outros estudos vários, que 6 meses de exercício e dieta, eles perdem peso. Você vê ali que 10% de perda de peso é atingido nesses estudos, lembrando, como você disse no começo da live, que tem a dieta, é fundamental iniciar a dieta. Né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, tem que mudar a densidade calórica dos alimentos que você consome. Mas existe esse dado na literatura dos 10%. Vários estudos replicam isso. O próprio estudo Look Ahead mostrou 9 a 10%, e no primeiro ano, no tratamento intensivo, depois a turma fechou com 6%, depois de 9 anos. Tem essa curva tipo Nike, né? Você ganha um pouquinho depois. Então, que perde peso, perde. É uma tarefa gratificante? Não. Tem gente que vai ser resistente? Sim. E as mulheres são mais resistentes. No próprio estudo Matthew 1, teve um indivíduo lá que ganhou peso nos homens, mas a maioria empatou, perdeu, e nas mulheres ficou tipo meio a meio. Algumas perderam, tipo 33, 33, 33. Outras ficaram pelo mesmo patamar de peso e outras ganharam peso. Então, veja que depende de muitos fatores, idade, sexo, tipo de atividade, e a gente já pode jogar aqui, que a live está avançada, que o tipo de atividade importa também, que também o estudo Little mostrou isso. Você tem que juntar aeróbico com anaeróbico. Você, no estudo Little, perdeu igual. Peso, a turma perdeu igual. O aeróbico e o anaeróbico perderam 9% do peso. Só que a turma que fez aeróbico mais anaeróbico, mais exercício de equilíbrio, que a gente faz muito pouco aqui, fazia parte do protocolo o exercício de equilíbrio. A gente faz muito pouco aqui no Brasil isso. E alongamento, eles tiveram uma melhora da competência de todas as aptidões físicas, junto com a manutenção mais eficiente da massa óssea e massa magra. Então, isso é um consenso mundial hoje. Você tem que associar todos. E eu já vou emendar aqui logo no roteiro, já vou entregar logo tudo, Beto. E na maior intensidade que você puder fazer. Na maior intensidade, você não vai sair hoje, aí ser sedentário, vai correr maratona, isso não existe. Né? O pai de Handel, ele é comerciante lá no Rio Grande do Norte, e ele começou tal, devagarinho, mas depois eu tratava ele como um paciente que lidava com questões de peso, e depois de um tempo eu lidei com ele como um atleta, ele ia quase do Rio Grande do Norte à Paraíba de bicicleta. Então o cara virou um atleta. Então veja que foi gradual, e o resultado foi espetacular, especificamente. Tá aqui ele na live, que não me deixa mentir. Então, você pode tratar isso com uma graduação, com equilíbrio, com uma planilha onde você vai respeitar os princípios da medicina do esporte, de sobrecarga, de supercompensação, de continuidade, como a gente fala lá nas primeiras aulas lá do Endoesporte. Ah, Respondido aí, Beto? muito, cara, muito top. Super aula, né? Não é uma live, isso é uma aula. Cara, eu vou passar um número aqui, galera. Por favor, ninguém me joga tomate podre depois do que eu vou falar aqui. E, parênteses, é segredo nosso. Ninguém vai falar isso aí por aí para os pacientes. Mas olha só, esse número, ele me assusta. Vamos imaginar aqui uma pessoa com 100 quilos. Uma pessoa que convive com obesidade tem 100 quilos de peso corporal. Quantas calorias, quantas quilocalorias essa pessoa, assim como a pessoa que não tem excesso de peso, qualquer pessoa tem que queimar na academia, fazendo exercício, para perder 10 quilos de peso na balança? Quantas quilocalorias, repetindo, a gente tem que queimar na academia
para perder apenas 10 quilos de peso. Ou seja, nesse meu exemplo, a pessoa sairia de 100 quilos e ia para 90, ia continuar com excesso de peso, né? Tem, Não tem precisa... aquela, tem Deixa, aquela coisa das... Termina aí, fala. deixa, deixa eu só terminar aqui, te passo já. O número é assustador. 64 mil calorias. Para você perder 10 quilos de peso, fazendo exercício, sem fazer dieta, você precisa perder 64 mil calorias. Lembrando que a gente gasta numa sessão bem feita de treinamento, com 40 minutos a 1 hora, 60 minutos de duração, a gente gasta 500 calorias, no melhor cenário, 400 calorias. Né? Então, é muito difícil induzir perda de peso fazendo exercício. A Júlia chutou aqui 80 mil. É isso aí, tá certa a resposta também, né? É isso, é de 60 para cima, 60 mil para cima. É, O que você ia falar que eu te atrapalhei? eu diria que é até pior do que isso, viu? Acho que você foi conservador, porque tem estudos que falam ali de você perder 7.000 calorias, 7.700 por quilo, né? Mas isso é no início. Isso é no início, são os primeiros meses, porque depois vai haver uma regulação para pior. A taxa metabólica vai cair, a gente falou, a NIAT, a termogênese derivada, não derivada da atividade física, vai diminuir, a taxa metabólica vai cair, a fome hedônica vai aumentar, a fome fisiológica vai aumentar, não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Esse dado que você citou são estudos de poucos meses. Porque se você inicia, como o Luca Red foi 9 anos, esse dado você tem que trabalhar com números muito maiores para poder ter essa perda. Né? Só, era isso o comentário. Não, boa. É um dado otimista que eu dei. Talvez a Júlia tenha, a Júlia que citou aqui 80 mil, está falando do mesmo estudo que você. Vamos para um ponto aqui que eu acho bem legal também. A gente estava falando de perda de peso. E a gente sabe que perda de peso nem é o pior dos nossos problemas no dia a dia de consultório. Nosso pior problema, nosso calcanhar de Aquiles é a manutenção do peso que foi perdido. A gente sabe que são poucos os pacientes. Existem meta-análises que mostram que 1 em cada 5 pacientes vai conseguir manter peso, 20% somente dos nossos pacientes, né? E aí eu acho que vale a pena a gente citar, se você quiser, a gente pode fazer até um ping-pong, aí você fala uma coisa, eu falo outra, mas o que seriam aí preditores, dados clínicos preditores de manutenção adequada de peso? Que tipo de característica a gente identifica numa pessoa que vai conseguir manter peso? Eu vou citar um e devolvo para você. Boa. A gente pode fechar em 5, né? Tá. Você ser um cara comprometido. Tem meta-análises que mostram isso. Você não ser irreverente. É até difícil traduzir o que a meta-análise fala. Você ser um cara focado, disciplinado, comprometido. Isso, por si só, é uma característica dos caras que vão ter sucesso na manutenção do peso. Você não pode encarar a perda de peso como um tratamento de uma pneumonia, que você faz 7 dias de antibiótico e está resolvido. Os pacientes adoram perguntar, doutor, eu vou tomar esse remédio o resto da vida? Cara, talvez sim. A gente tem que começar a encarar a pessoa com obesidade como alguém que é portador de uma doença crônica. Então, esse comprometimento tem que ser para a vida inteira. O cara tem que mudar chaves na cabeça dele que vão passar por resiliência, por mudança de quem aquele cara é. O cara tem que ser outra pessoa. Ele chegou naquele ponto porque ele tinha práticas que levaram ele àquele ponto que coadunaram com a genética dele. Ele tem que ser outro cara. Tem que andar com outras pessoas. Ele tem que ter novos hábitos. Senão você diz para mim, Yuri, meu sonho é ficar rico. Mas eu só quero assistir Netflix e comer chocolate quente e assistindo numa rede deitado. Eu digo, bicho, é impossível você ficar rico. Assistindo televisão e comendo, o que você está fazendo para agregar valor à sociedade para que você reverta isso em monetização? Não tem como. Então é igual você dizer assim, cara, eu quero fazer tudo que eu faço, eu só não, mas quero perder peso. Você dê um jeito aí, passa um remédio, passa alguma coisa, isso é impossível. Então, ter foco, ter comprometimento é o primeiro. Boa. Talvez aquele paciente que faz piada com as questões que são sérias, que dizem respeito ao excesso de peso. Esse é um mau respondedor, né? É o que você falou em outras palavras. Beleza. Então o Yuri deu um dado aqui, um preditor de boa manutenção de peso que diz respeito a aspectos mais de perfil do paciente, né? Eu vou para um plano mais prático. Se pesar, o hábito de se pesar com regularidade,
e aí já já eu digo qual é a frequência que é recomendada de pesagem, autopesagem, isso é um fator prognóstico no processo de manutenção do peso que foi perdido, né? Já foi época, eu aprendi com meu pai, para quem não sabe, é endocrinologista, né? E ele falava, e eu falava isso também, ó, para o paciente, ó, não se pesa, seu fulano, você vai se pesar aqui, se você se pesar em casa é mau negócio. Muito pelo contrário, isso mudou, o jogo virou, então o paciente deve se pesar uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, e isso está associado à melhor manutenção de peso. Voltei para você aí, Yuri. Boa. E pesar e tomar alguma providência, né? Tipo, se ela pesar e a providência não pode ser E chorar, se dormir. lamentar comendo brownie ou indo, não, tá tranquilo, aqui foi só 1 quilo, tem que tomar uma providência. Mas é perfeito, recomendação de meta-análise também. Outra recomendação, você seguir algum tipo de dieta, chame como você quiser. Seguir um plano de mudança de estilo de vida, seguir dieta, seguir algum padrão de restrição, chame como você quiser, mas você tem que estar atento também. Entra dentro do foco. Mas você tem que seguir algum padrão dietético, entre aspas, que eu nem gosto do termo dieta, porque parece também igual tratamento de pneumonia, vai fazer um tempo, parar e ficar tudo bem. Você tem que mudar o padrão. 1 quilo de alface tem 300 calorias, 1 quilo de brigadeiro tem 3.500. Mas é 1 quilo na barriga do cara do mesmo jeito. Então, a forma como você lida com o alimento vai predizer o seu sucesso no futuro. Você citou o exercício como flora, o alimento também muda a flora. E uma flora ruim potencializa a absorção de gordura. O cara diz, eu estou engordando comendo alface. Eu digo, é verdade. Dependendo da bactéria que você tiver, ela transforma celulose em butirato, que é um tipo de gordura. Então, é possível, sim, engordar, entre aspas, comendo alface. É uma simplificação. Mas você tem que seguir um tipo de padrão dietético também. Seria a terceira recomendação. Boa, muito bom. Eu vou falar uma aqui que é polêmica, eu adoro polêmicas, eu curto. Você é o good guy, você é o bom policial e eu sou o policial ruim, né, do esporte, né? Então vou vestir a carapuça. Tem alguns estudos que apontam para fazer o café da manhã, comer o café da manhã, como um preditor de manutenção do peso perdido. Quem faz café da manhã tem mais chance de manter o peso perdido. Ah, então você é contra jejum intermitente, Zaguri. Não é isso que eu estou dizendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa obrigar o teu paciente que não gosta de tomar café da manhã a fazer o café da manhã. Mas existem vários estudos que identificam isso. O paciente que faz o café da manhã, ele acaba mantendo melhor o peso. Devolvo para você. Pô, em relação àquilo que você tinha falado, o professor Fortes, ele disse, o doutor Pontes, ele fala em compensação metabólica. Esse número chegaria a 28% em média, ou seja, apenas 72% das calorias extras que nós gastamos em atividades, que corrobora com o que a gente tinha falado, né? A redução da taxa metabólica, o aumento da NIAT. Obrigado aí pela intervenção, professor. Vamos lá. Rendel falou aqui sobre a balança também. Vamos lá. Eu vou falar se eu falar da gordura, você vai falar do exercício. Então, eu vou falar do exercício, que é o tema que a gente já deu spoiler, mas você tem uma restrição no consumo de gorduras, você tem que estar atento a isso, que é uma variável à parte de fazer uma dieta. Tem que fazer a dieta, beleza, mas também tem que estar atento à quantidade de gordura. E para fechar, você fazer 300 minutos de atividade física por semana. Veja que eu falei em 1 hora de domingo a domingo, para manutenção, 1 hora de segunda a sexta. Se a gente fosse fazer uma recomendação bem rasteira aqui. Então, para simplificar na cabeça de vocês, essas seriam as 5. Desculpe, Beto, porque eu queria falar do exercício e a Claro, ordem não ia. mandou Mas bem, mandou vamos bem. lá. No Então, stress. vamos lá. Então, beleza, vamos mudar de tópico aí. Falamos então de preditores de manutenção do peso que foi perdido, né? E fechamos com a cereja do bolo. O exercício físico é um deles. Quem faz Isso. exercício tem mais chance de manter o peso que foi perdido. Estamos aqui, faltam 20 minutinhos, então, antes da gente entregar mais conteúdo, né? A ideia aqui é entregar conteúdo, mas a gente também está aqui para divulgar a abertura da segunda turma do Endo Esporte. Então, pessoal, para quem ainda não sabe, eu e Yuri, a gente desenvolveu uma metodologia de formação em endocrinologia esportiva. É uma metodologia que se desenvolve por completo no universo online. Você não precisa estar presencialmente com a gente em momento algum.
A gente tem 4 grandes entregas e você pode ver quais são essas entregas todas no nosso site, entender o curso por completo, acessando o www.endoesporte.com.br. Os links estão na minha bio e do Yuri. E a gente abre a inscrição para a segunda turma agora, dia 28 de setembro. São vagas limitadas. Se você tem interesse, preenche o formulário de interesse lá no nosso site, que isso vai garantir que você vai ser avisado quando a gente abrir as inscrições, dia 28 de setembro. Mas até lá a gente tem várias lives, a gente está produzindo bastante conteúdo. Sigam as nossas arrobas, as nossas redes sociais, que a gente tem produzido bastante conteúdo. A minha postagem da semana que vem vai ser sobre suplementação com luteína e zeaxantina, que são 2 pigmentos presentes na região central da retina, que com a sua suplementação a gente melhora a função visual dos atletas e dos amadores ambiciosos, como a gente chama aqui no endoesporte. Então, o indivíduo que pratica, por exemplo, esportes que são feitos em estádios, onde você tem photostress, você tem um refletor enorme, você tem muita gente tirando foto, a suplementação com zeaxantina e luteína diminui o tempo de recuperação do photostress. Indivíduos que praticam modalidades que têm que perceber um objeto à distância, ou um objeto que se aproxima muito rápido, por exemplo, tênis, voleibol, beisebol, não é o caso no Brasil. Então a gente vai dar esse conteúdo aí nessa semana. Então vamos fechar aqui mais 10 minutos de conteúdo ainda sobre exercício e perda de peso. Um wrap-up, como você gosta de falar? Deixa para viagem. Vamos fazer um wrap-up no finzinho. Ainda queria falar aqui de um assunto aqui. Eu acho que eu percebo, queria saber a tua opinião sobre isso, que há em curso um movimento nas diretrizes na área de exercício de aumentar o volume semanal de exercício que precisa ser prescrito, né? Então, os clássicos 150 minutos de exercício por semana de moderada intensidade, se for do tipo aeróbio. Isso a gente começa a perceber que nas diretrizes isso está começando a ficar para trás. Então, diretrizes de obesidade, por exemplo, a gente já vê 280 minutos por semana, 300 minutos por semana, ou seja, o dobro do que classicamente se prescreveu, né? 420. 420. Então, você também concorda com isso? Acho que a gente já está num momento que a gente pode dizer que, cara, 150 minutos por semana é pouco. 150 minutos vai ser tipo para você tirar o cara do zero, né? Você vai ter que, inclusive, eu até quero fazer uma live sobre isso, não sei se a gente faz aqui, acho que na programação do lançamento não, mas para os nossos alunos, sobre como fazer o cara aderir à prática esportiva. Eu acho que esse tema é muito bacana. É uma coisa que eu quero abordar, vamos abordar com os alunos, quando juntar a primeira e segunda turma, a gente faz uma live sobre isso. Como que a gente prescreve o exercício de forma o cara dizer, pô, assim eu consigo. Porque se eu falar para você, cara, faz o seguinte, faz aqui um HIIT, você vai a 90% do protocolo Tabata, e vai ser muito bom, os estudos mostram que melhora a sua condição cardiorrespiratória, que promove uma perda de gordura desde que você tenha ali um saldo negativo, que você tenha um volume de atividade. O cara não vai fazer, porque é desagradável, é muito desagradável. Então, na teoria, a prática é outra. Então, a gente tem que seguir os princípios da medicina esportiva de supercompensação, de continuidade. Você tem que ir graduando essa atividade física, de modo que o alvo tem que ser a alta intensidade, o alvo tem que ser mesclar aeróbico com anaeróbico, o alvo tem que ser a maior duração possível. Veja que duração e intensidade são fatores diferentes. O estudo Pure, né, que a gente aborda lá no Endosport, ele coloca, e eu fiz até uma postagem essa semana, sobre a intensidade do exercício. Então, ele classifica a intensidade em METs por minutos por semana. Se você faz uma caminhada, que equivale a 5 METs por 60 minutos, 5 vezes na semana, você vai ter um valor ali de 3, vamos fazer a conta aqui, 5 vezes 60 dá 300, vezes 5.500. Você vai ter ali aproximadamente 1.500 metros por minuto por semana. Isso te coloca ali numa posição de moderado, uma caminhada de 1 hora nos dias úteis. Mas se você corre a 10 km por hora por 60 minutos, nos dias úteis já sobe para 3.000, porque a 10 km por hora sobe para 10 metros. Então você se torna um praticante intenso pela classificação do estudo Pure. E tem diferença?
total diferença. A mortalidade total é de 35% menor no paciente, no praticante intenso, e 25% de mortalidade, de diminuição da mortalidade cardiovascular no praticante intenso, quando comparado com um carinha que só faz 150 minutos, ou que faz até 600 metros por minuto por semana. Então, você pode graduar isso na intensidade ou no volume, só que no volume é desagradável. Ou, desculpe, na intensidade é desagradável. E prescrever muito volume de início também é desagradável. Então, a recomendação é que você colhe nos professores de educação física, que você faça essa graduação aos poucos. E se o cara já tem uma musculatura, já tem uma memória muscular, já tem um gesto motor, ele deve associar o máximo possível ali algo que gere prazer. Isso também é descrito na literatura. A adesão vai aumentar. Já estou dando spoiler aqui da nossa aula. Mas fazer uma coisa que o cara tem prazer, numa intensidade agradável, graduando isso aos poucos. Eu acho que essa é a fórmula mágica, mesclando aeróbico com anaeróbico. A gente está, então, falando do estado da arte da prescrição do exercício. E que vai ter resistentes? Vai ter resistentes. Tem resistente até com retatrutida, com Ozempic, com o Monjaro, que são drogas, as melhores drogas da história para redução do peso. Imagina se não tem com exercício, tem para tudo. A graça da humanidade é essa, a variabilidade genética. Então, eu acho que esse é o meu ponto de vista. Não sei se você concorda, Beto. A gente se dá o direito de discordar dentro do esporte, né? Sim, inclusive esse tema, o exercício como ferramenta para perda de peso, tem uma aula do Yuri e uma minha. O mesmo tema, duas aulas e com pontos de vista discretamente diferentes. Vale a pena quem já é aluno assiste as duas aulas, uma em sequência da outra. Eu vou citar aqui uma coisa que eu gosto, que eu acho que a gente tem que lutar como profissionais da área da saúde, todos nós, nutris, médicos, profissionais de educação física, para implementar, que é o seguinte: eu li num paper do American College of Sports Medicine uma vez e me marcou isso, que é a ideia de você tratar o volume de treinamento semanal como um sinal vital e registrar, e passar a registrar isso nas evoluções médicas, no prontuário médico. Então, da mesma forma que quando o paciente vai no meu consultório, eu faço a aferição da pressão arterial dele, o peso corporal, faço uma aferição da circunferência abdominal, eu vou aferir também o volume de treinamento, que eles chamam de PAVS. PA de Physical Activity, atividade física, PAVS, semanal volume, né? Volume semanal de atividade física. Então, e é uma conta super simples. E tem que ser simples. Para conseguir, para a coisa pegar, tem que ser simples. Então, você pega quantos minutos a pessoa faz de exercício por dia e multiplica pelo número de dias que ela faz na semana. Então, vamos supor que a pessoa fala: olha, doutor Zaguri, eu faço 30 minutos 3 vezes por semana. Então, o PAVS vai ser 30 minutos vezes 3, 90, né? Aí ele volta na próxima consulta e ele fala: olha, eu passei para 50 minutos 3 vezes por semana. Você já subiu o PAVS de 90 para 150. Né? Então, vamos todos passar a registrar nos prontuários médicos o PAVS. Physical Activity, perdão, falei errado. Physical Activity VS é Vital Sign, não volume semanal, perdão. Então, o sinal vital do exercício físico. E vamos fazer um wrap-up, um fechamento nesses 2 últimos minutos. Galera, entrem no site www.endoesporte.com.br, entendam como funciona essa nossa metodologia de formação em endocrinologia esportiva, vejam se isso é para você, e se houver interesse, façam um cadastro, preencham o formulário de interesse, que a gente está abrindo a última turma desse ano, dia 28 de setembro. São só 2 turmas por semana, vagas limitadas. Desculpa, por ano, 2 turmas por ano. E, Yuri, vou passar a palavra para você fazer um wrap-up do que você contou para todo mundo até agora e a gente, na sequência, encerrar e você deixar gravada a live no seu Instagram. Boa. Então, pessoal, exercício salva vidas. A gente falou dos inúmeros benefícios. Independente do cara perder peso ou não, ele precisa fazer atividade física. Os benefícios se dão através das miocinas, da ativação de vias metabólicas favoráveis, que o exercício legisla em causa própria e promove uma melhora da economia do corpo como um todo. E quando você inicia um processo de atividade física, tem que haver balanço negativo. Então, devido à mudança na taxa metabólica, na termogênese não derivada da atividade física, você tende a empatar isso. E a não ser que você faça cargas muito altas, como 420 minutos por semana, você não vai conseguir
ter uma perda de peso efetiva só com atividade física, além da desproporção do sentimento do paciente de estar fazendo muito e estar recebendo pouco. Mas a gente tem que firmar o pé e dizer que precisa fazer por todos os benefícios. E saber que, ao perder o peso, o exercício é uma das melhores estratégias na manutenção do peso perdido. Assim como pesar toda semana, ter um olhar mais atento, ser responsável, fazer dieta e diminuir a quantidade de gorduras na dieta. É isso aí, Beto. Fechou, meu amigo. Belo resumo. Galera, boa noite. Espero que tenha sido útil. Beijão a Um todos abraço, vocês. pessoal. Tudo de bom. Bons Grande treinos. abraço. Valeu. Obrigado, Beto. Eu que agradeço.